Quanto mais aumenta a população mundial, maior é a produção de lixo. Ok, é óbvio, só que nem todo mundo se dá conta de que daqui a pouco não vai sobrar espaço para a gente passar. Por isso, a ordem é reciclar, um dos verbos mais usados na Agenda ONU 2030. Boa parte do que é jogado fora na maior cidade do país vem parar aqui. No Rio Pinheiros, na zona sul de São Paulo, vira um mar de sujeira. De janeiro a agosto deste ano, 2.800 toneladas de lixo foram retiradas do leito do rio. A coleta está sendo feita com os ecoboats, embarcações menores que dão mais agilidade ao trabalho. A meta do governo de São Paulo é que o Pinheiros fique limpo até 2022. Uma preocupação que não é só dos paulistas, mas de todo o planeta. O lixo é um dos maiores problemas ambientais do mundo. É claro que a reciclagem não resolve todos os problemas dos resíduos sólidos. Ela é uma das soluções e tem os seus limites. Mas é um mecanismo que tem que ser aprimorado. Para isso a gente precisa de algumas melhorias, algumas estratégias que facilitem essa reciclagem. Por exemplo, você não pode ter um tipo de embalagem para cada tipo de produto. Você tem que ter embalagens que são mais parecidas, porque isso facilita a reciclagem. O uso de cores diferentes, isso tudo complica a reciclagem. Outro ponto importante é que os produtos reciclados, eles pagam imposto duas vezes. Você paga no produto original e no reciclado. Então a tributação, que é feita em duplicata, ela também tem que ser repensada. Tão preocupante que a ONU estipulou como metas para a Agenda de 2030 a redução do lixo que é produzido em cada país, bem como o aumento da reciclagem e do reuso. No Brasil, a estimativa é de que 80 milhões de toneladas de lixo sejam produzidas por ano e 30% desse total são materiais recicláveis, ou seja, que poderiam ser reaproveitados, mas só 3% passam pelo processo. Nessa enorme pilha, a gente pode ver, tem plástico, tecido e garrafa PET, um enorme prejuízo ambiental e também financeiro. No Rio também encontramos pneu, bola de futebol, uma bolsa, um cabide e até manequins. Em 8 meses, o governo de São Paulo já gastou quase 5 milhões de reais para fazer esse serviço de limpeza. O Brasil, no ano, ele produz 80 bilhões de toneladas de lixo. Porém, ele só recicla 3% disso. Ou seja, gera aí um prejuízo em torno de 8 bilhões de reais no ano, que poderiam ser transferidos para a saúde, para a educação e para transporte público. No caso, esses 8 bilhões acabam indo literalmente para o lixo. E o mais alarmante é que a taxa de crescimento do lixo ela está aumentando muito. Ou seja, o lixo ele aumenta 5 vezes mais do que o próprio crescimento da população. Ou seja, isso é muito ruim. Agora, por que isso acontece no Brasil? Bom, isso acontece no Brasil principalmente porque cada um de nós produzimos em média 1 quilo de lixo ao dia. Em 24 anos dá mais ou menos 9 toneladas de lixo. A economista afirma que é fundamental que cada vez mais as empresas invistam em programas de reciclagem. Projetos como esse, desenvolvido pelos comerciantes da Rua 25 de Março, o maior centro comercial a céu aberto do país. Todo o lixo de lojas como essa é recolhido, separado e enviado para uma usina. E não é pouco não. A estimativa é que no mês de dezembro, auge do movimento com as compras de Natal, 600 toneladas de detritos sejam coletadas aqui. Os próprios repositores eles acabam de fazer as reposições nas lojas, eles já retiram, no caso, esses papelões para fora. E lá já tem as pessoas certas para recolher esse papel. Ou seja, é complexo? É complexo, mas está dando tudo muito certo. E o que era lixo vira sustento para muitas famílias. No Brasil, cerca de 300 mil pessoas vivem da reciclagem. O número de catadores aumentou 50% nos últimos 4 anos. Trabalhadores como a Regiane. Ela é a segunda geração de catadores da família. Começou a catar lixo com a mãe quando ainda era criança e nunca teve outro serviço. Eu começo 9 horas, aí meu horário antigamente era até 7 horas. Aí como eu ajudo minha sobrinha, dou uma ajuda para minha sobrinha, aí 5 horas nós para, ela começa a reciclar o resto.
Até 7, 8 horas da noite. Então das 9 às 9 praticamente. Isso, é praticamente esse horário que todo mundo nós ficamos. E todo o seu sustento da sua família vem do papelão, vem do que eles jogam fora. Sempre do papelão. Só no ano passado, a indústria de embalagens, ela movimentou 70 bilhões de reais. Pensando em postos de trabalho, ela movimentou 200 mil postos de trabalho, ou seja, movimenta muito a economia. Mas o lixo também pode virar uma lição para toda a vida. Nesse parque temático em São Paulo foi montada uma mini usina de reciclagem. E aqui as crianças aprendem todo o processo. Desde a coleta até a transformação do material. Ativou a cachoeira, ela vai subir o nível da água e vai conduzir o nosso plástico até aqui o nosso cano, ok? E sem educar as pessoas do que elas devem fazer ou do que elas precisam fazer para que ocorra a reciclagem, o processo ele acaba não acontecendo. Então é necessário que as pessoas saibam de que se elas descartarem os materiais de forma correta, esses produtos eles podem passar por uma transformação e voltar e terem um novo ciclo de vida e se transformarem em novos produtos. E o plástico vira óculos. Com eles, as crianças começam a ver o lixo de forma diferente. Você sabia que acontecia isso? Que o plástico podia se transformar nesse óculos que está aí com você? Eu não sabia até agora. Alguns familiares meus sabem disso, mas alguns não. Agora que você sabe, você vai cobrar sua mãe também, seu pai, para eles jogarem fora, certo? Fazer a coleta, separar o lixo? Sim. Minha mãe recicla de vez em quando só. Recicla muito. Agora tem que reciclar sempre, então. Sim.